E hoje eu quero falar sobre a quarta atitude de amor, que é louvar a Deus. Lá no Salmo 100, olha o que diz esse texto. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, Ele quem nos fez, somos dele. Nós somos o seu povo, as ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas, agora sim no templo, entrai pelas suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade, ela é de geração em geração. Lá no Salmo 150, versículo 6, o salmista, ele declara: todo o ser que respira, tudo quanto tem fôlego, diz nessa tradução, tudo quanto tem fôlego, faça o quê? Louve ao Senhor. É sobre essa atitude de amor que eu quero falar. Não na forma que muitos pensam. Nós chamamos na igreja, esse trabalho que foi feito aqui até agora, nós chamamos de ministério de louvor. Ministério significa função. Então a função deles é ajudar a igreja a louvar. A função deles não é tocar bem. A função deles é ajudar a igreja a louvar a Deus. É só esse papel, e eles da mesma maneira têm que louvar junto. Mas o louvor, a religiosidade e os religiosos, eles entendem que, e eu falei aqui alguns cultos atrás, sobre a roupagem religiosa que muitos colocam no dia que vão vir à igreja. E não é assim que Deus quer que a gente o louve. Mas vamos para a palavra de Deus lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 6. Achava-se ali um poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta, que é meio-dia, o sol a pico, tá? E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Deixa ali um pouquinho, só para nós entender esse contexto. Todo mundo aqui já ouviu falar de Salomão, o rei Salomão, o riquíssimo rei Salomão. Inclusive existem filmes aí sobre as minas do rei Salomão. O que acontece? Depois que Salomão morre, e um filho de Salomão herda o trono, na sequência, a nação de Israel ela se divide em reino do sul e reino do norte. Para vocês entenderem o que está acontecendo nesse texto, tem que entender o contexto histórico disso. Houve uma divisão. Israel era dividido em 12 tribos. 10 tribos formaram o reino do norte. E 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim, formaram o reino do sul. Eu gosto de comparar, lembra quando o pessoal tentou fazer a república, como é que era o nome da república aqui? Dos Pampas, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles queriam dividir o Brasil. Isso aconteceu no reino de Israel, na nação de Israel. Israel foi dividido, 12 tribos, 12 estados formaram o reino do norte, que ficou conhecido como Israel. E 2 tribos formaram o reino do sul, que foi conhecido como Judá. O nome Benjamim sai fora, eles se unificam e se torna o reino de Judá, o reino do sul. Por isso que todo israelense hoje é conhecido como judeu. Ok? Por isso que por que eles não são, eles são israelitas e a gente chama eles de judeus? Por causa dessa divisão. E o que aconteceu? Uma nação chamada Assíria, ela entra em guerra contra o reino do norte, e ela vence a guerra e ela toma o território.
E aí o que ela faz? Ela faz uma mistura, uma miscigenação religiosa. Então, o Reino do Norte, ele se torna um estado, uma nação misturada a nível religioso. Os judeus não, eles se mantêm crendo no mesmo Deus. Por que então os judeus não se comunicam com os samaritanos? Samaria era a capital do Reino do Norte, Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Por isso eles são chamados de samaritanos, por causa da capital deles. Como se todos nós fôssemos chamados de porto-alegrenses. Me fiz entender? Amém ou não amém? Então, como eles deixaram de servir a Deus, sabe aquela história de brasileiro e argentino? Não se dá muito bem? Eu acho que é mais balela do que verdade. Mas sempre fala do Uruguai, fala do chileno, fala do Paraguai, fala do argentino, né? Então, eles tinham essa rixa. E a mulher, ela se surpreende porque Jesus fala com ela. Então, só para entender isso aí, a gente vai ter que entender o resto depois. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado uma água viva. Aí a mulher, achando que é uma conversa terrena, não espiritual, diz: Senhor, tu não tem com o que tirar a água, o poço é fundo. De onde, pois, tu tens essa água viva, que vai jorrar sempre? Tu és porventura maior que o nosso pai Jacó, que tinha o nome do poço, né? Que nos deu o poço do qual ele bebeu, seus filhos e seu gado? Replicou Jesus: o que beber desta água tornará a ter sede. Olha o que Jesus está falando, daquele vazio interior do ser humano. Uns encontram na bebida, outros até na comida, no consumismo e tantas outras coisas que eu falei antes. Ele está dizendo, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Ele já está falando de algo espiritual, e ela está olhando, como é que o homem natural ele vê as coisas? Natural. Como é que o homem espiritual vê as coisas? Jesus está falando no nível espiritual com ela, e ela está entendendo no nível natural. Vocês estão comigo, gente? Jesus está num nível, ela está no outro, e Jesus está ali falando com ela. Aí Jesus continua: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O vazio, a sede, a fome interior vai ser suprida. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida. A pessoa vai ter uma transformação, porque a água, gente, ela transforma. A água transforma a geografia do mundo. Olha o que a água fez ontem em tantos lugares aqui, é ou não é? A água destrói, assim como a água, ela dessedenta. A água, ela tem muito poder, a água. A água, ela penetra em lugares inacreditáveis às vezes. Às vezes a gente olha, mas por onde é que está passando essa água? Mas a água, ela encontra um lugar para passar. A água é poderosa. Jesus está falando que aquilo que ele tem para o ser humano é poderoso. E que se entrar na vida do ser humano, vai transformar a vida dele. É isso que ele está dizendo. E vai levar a vida dele para a eternidade, se ele não está salvo, se ele encontra-se perdido de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu quero dessa água. Mas olha como o homem natural vê no nível natural. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: olha que interessante, gente. Jesus nunca respondia o que as pessoas queriam ouvir. Faz o seguinte, chama teu marido e vem cá. Aí respondeu a mulher: Jesus, tem um problema, não tenho marido. E Jesus disse: eu sei que tu não tem marido, porque tu já teve 5. E o que tu tem agora não é teu. Ao menos ela falou a verdade. Aí ela se surpreende com aquilo que Jesus fala para ela. E diz: Senhor, tu é profeta. Aí aqui vem a parte que a gente vai ficar, né, nesse texto. Nossos pais, olha o que ela diz. Os nossos pais adoraram eles estavam do lado de um monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve, por causa da divisão. Quem ficou no Reino do Norte adorava naquele
monte. Quem era lá do Reino do Sul, adorava na capital, porque na capital foi construído o tabernáculo de Davi, na capital foi construído o templo de Salomão. Foi em Jerusalém que Abraão ofereceu seu filho Isaque. Foi no território onde era Jerusalém naquele tempo, que Abraão ofereceu Isaque. Então, para os judeus, para o Reino do Sul, em Jerusalém era o lugar que se devia louvar. Em Jerusalém era o lugar que se devia adorar. Mas ela era samaritana. Para ela, os antepassados diziam: o nosso lugar de adorar é nesse monte. Aí Jesus vai ensinar algo diferente para ela. Mulher, creia, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai, nem no lugar, nem no outro. Agora aqui tem uma revelação, gente. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. A salvação, ela vem dos judeus, no sentido de que Jesus veio da linhagem dos judeus, tá? Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, o que Jesus ele está dizendo o tempo todo é que o lugar de adorar havia mudado. Os samaritanos entendiam que era no monte. Os judeus entendiam que era em Jerusalém. Mas Jesus disse, o lugar de adorar, ele mudou. E quando a gente fala dessa atitude de amor, que é louvor e adoração, a gente fala assim, louvor e adoração. Porque louvar significa exaltar. Louvar significa engrandecer. Louvar significa elogiar. Ele foi louvado, ele foi elogiado. Ele foi exaltado. Ele foi engrandecido. Isso é louvar. Agora, Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 15, versículo 8. Olha o que Jesus ele diz lá. Esse povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. O povo adorava em Jerusalém. Adoravam, mas adoravam somente da boca para fora. Por isso que Jesus, ele vai dizer que Deus procura adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Lá em Atos capítulo 7, do versículo 47 até o 49, mas se você ler todo o capítulo 7 de Atos, você vai ver a pregação de Estevão. Estevão vai falar do tabernáculo de Moisés, vai falar do tabernáculo de Davi, vai falar do templo de Salomão. Entretanto, foi Salomão que lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo, ele não mais habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o escabelo, ou o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Existe um lugar para adorar a Deus agora? Não. A igreja é um lugar de adorar a Deus? Também. Eu não estou dizendo que nós não devemos louvar a Deus na igreja, não. Mas o que Estevão está querendo dizer é que o povo de Deus, os filhos de Deus, o mesmo que Jesus quis dizer para a mulher samaritana, não é nem no monte, não é nem em Jerusalém. Não existe um lugar onde se deve adorar. Nós devemos adorar a Deus em qualquer lugar e em qualquer circunstâncias. Lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, aliás, olha o que diz aí. E havendo-lhes dado muitos açoites, o que aconteceu? Paulo e Silas foram presos, açoitados, e agora eles foram jogados na prisão. E mandaram que o carcereiro os guardasse com segurança. Observe o que aconteceu aqui.
Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, que era a prisão mais resguardada que havia, e lhes prendeu os pés num tronco que tinha nesse lugar. Pela meia-noite, Paulo e Silas, olha o que eles faziam. Pela meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Paulo e Silas transformaram a cadeia, todo açoitados, presos na prisão mais interior que tinha da cadeia, acorrentados em um tronco. Eles estão orando e eles estão cantando hinos a Deus. Isso não acontecia antes de Jesus, porque onde é que era o lugar que os judeus adoravam? Jerusalém. Onde é que era o lugar onde os samaritanos adoravam? Num monte. Óbvio, vocês estão aprendendo. E agora Paulo e Silas estão presos, açoitados, acorrentados, e eles estão orando e cantando hinos a Deus. Agora as coisas elas vão mudar, não vai ter mais um lugar, não vai ter mais uma forma, porque existia todo um ritual para buscar a Deus. O ritual foi anulado, a forma e o local foram mudados. Ou seja, agora nós temos que adorar a Deus de uma outra maneira. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 17, diz assim: mas o que se une com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. É um só Espírito com Ele. Aquele que se une a Deus. Gente, o cristão ele tem Deus, não às vezes, ele tem Deus o tempo todo. Na verdade, gente, Deus não precisa de adoração nenhuma. Deus não precisa de louvor nenhum. A Bíblia diz que no céu Deus é adorado o tempo todo. Se eu não me engano, está no livro de Apocalipse, eu não peguei. Deus é adorado o tempo todo. Deus não precisa do meu louvor nem do teu louvor. Deus não precisa da minha vida e nem da tua vida. Mas por que nós fazemos o que fazemos então? Na verdade, o que Deus quer é um relacionamento com o ser humano, com cada um dos seus filhos e com cada um das suas filhas. Por isso que Jesus disse lá em João 4:22, Jesus disse: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós... Ele está dizendo o seguinte: nós sabemos o que nós fazemos, nós sabemos por que nós adoramos, nós sabemos por que nós estamos louvando a Deus, nós sabemos por que nós não pulamos carnaval, nós sabemos por que nós não fazemos tantas coisas que o mundo aí fora faz. Nós sabemos por que nós fazemos. Mas vocês têm um ritual religioso, mas não sabem por que estão fazendo isso. Gente, não é o fato de vir à igreja que vai abençoar a tua vida. De maneira nenhuma. Não é vir à igreja que abençoa. Eu dizia há muito tempo uma aplicação bem prática: se vir na igreja vai te tornar um cristão, dorme na garagem, você tem que acordar um carro. Não muda, gente, você ir num lugar não muda a sua vida. E digo mais, você ser informado de algo não muda a sua vida. Você precisa adquirir o conhecimento de alguma coisa e colocar esse conhecimento em prática dia após dia. E na prática do conhecimento que nós recebemos, que a nossa vida vai tomando uma nova forma. Amém? Não é saber, não é ser informado. Não, é uma prática de vida. Deus não espera que o seu povo, seus filhos, suas filhas, tenham um lugar para adorar. Não, Ele quer que você aprenda a adorar Ele em qualquer lugar. Na verdade, Ele não quer que você pare para adorar Ele. Ele quer que a sua vida seja uma vida de louvor e de glorificação ao seu nome. O que seria o Pai nosso que estás no céu? Santificado seja o teu. É quando a minha vida torna o nome de Deus mais santo, mais grande, mais engrandecido, mais louvado, mais glorificado. Jesus disse assim aos discípulos: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, o que, gente? Boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos... É o que Deus espera do seu povo,
E é tão tremendo, gente, que lá no Salmo 25, versículo 14, olha o que diz ali. A minha tradução não diz o conselho, a minha tradução diz a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele lhes fará saber o seu pacto. Ele fará as pessoas saber a aliança, o pacto que Ele tem com elas. Gente, quem são as pessoas mais íntimas de Deus, as pessoas que mais adoram a Deus? Você não adora o que você não conhece. E se você adora, é uma adoração vã. Volta para Mateus 15:8 lá, o que Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está... Você não adora o que você não conhece. Não tem como. Aí é um ritual, que foi o que Jesus mudou, quando Ele morreu na cruz. Ele mudou a forma, Ele mudou o lugar, Ele mudou o jeito. Louvar e adorar é uma atitude de amor. Mas não é algo que nós fazemos quando vamos à igreja. É algo que nós temos que ter como prática, como um estilo de vida. Amém?